Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Que prazer estarmos mais uma vez aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra e a continuação do estudo do capítulo 8 de Romanos. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe comigo o que Deus tem para nos ensinar nesse texto que vai dos versículos 18 a 25. Esta é uma passagem da Bíblia magnífica e eu tenho certeza que vai enriquecer a sua fé. Anos atrás, um teólogo inglês desenvolveu uma série de estudos sobre os capítulos mais importantes da Bíblia. E o capítulo 8 de Romanos era um deles. A partir do versículo 18 deste capítulo, Paulo começa a falar sobre um assunto que, para mim, é simplesmente maravilhoso. Depois de falar sobre andar na carne, andar no Espírito e sobre as leis espirituais, Paulo menciona o sofrimento. Ele diz que quando clamamos Abba Pai, o Espírito Santo dentro de nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele também diz que se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo falou sobre participar dos sofrimentos de Cristo para que também participemos da sua glória. E aí iniciou um trecho da carta mostrando como o sofrimento está relacionado à nossa glorificação, ou seja, ser tudo que podemos ser em Cristo nesta vida, para que sejamos também na eternidade tudo o que podemos nele. Ouça agora a minha tradução deste texto de Paulo. Diz assim: na minha opinião, nada do que passamos aqui pode ser comparado com o futuro maravilhoso que Deus tem reservado para nós. Toda a natureza criada está ansiosa para ver os filhos de Deus como filhos de Deus mesmo. A natureza criada ainda não enxerga a realidade, não porque escolheu ser cega, mas porque tem sido limitada nos propósitos de Deus. Ainda assim tem esperança, e a esperança é que, no final, toda a natureza criada terá sua parte na liberdade que Deus preparou para os filhos de Deus. A esperança da criação é que, no final, toda a natureza criada será resgatada da tirania da decadência e terá sua parte na glória e na liberdade reservada para os filhos de Deus. Agora, voltando à transcrição bíblica, Paulo ainda diz: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Algumas traduções, ao invés de pacientemente, usam a expressão com perseverança. Este trecho das Escrituras é tão sublime que faz muitos teólogos, professores e comentaristas se sentirem indignos de falar sobre ele. No início de Romanos, Paulo ensinou que nossa experiência, crescimento e andar na fé estão fundamentalmente ligados a Cristo. Quando Jesus foi crucificado, nós fomos crucificados. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados. Quando ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados. Estamos unidos com ele na sua morte, na sua ressurreição, e tudo que mexe com ele também mexe conosco. Tudo que o afeta também nos afeta. Puxa vida, não é verdade? Que coisa profunda. É preciso muita fé para se apropriar dela. Mas, uma vez que esta verdade entra em você, você compreende o que é estar em Cristo e viver em união com Ele. O que Paulo está dizendo aqui é realmente fenomenal. Ele está dizendo que assim como estamos conectados com Cristo e tudo que acontece para Ele acontece para nós, a criação também está ligada a nós. E se você parar para pensar um pouco, vai perceber que isso tem tudo a ver com Gênesis 3. Parece até que estamos lendo o mesmo capítulo de Gênesis. As pessoas se perguntam como era a vida do homem antes da sua queda. Como eram Adão e Eva antes da queda? Parece que a visão mais próxima que podemos ter deles é Jesus Cristo. Quando Jesus veio, foi chamado de Filho de Deus. Além de Jesus, Adão foi o único que a Bíblia se referiu como Filho de Deus. Antes da queda, Adão era filho de Deus. Ele foi criado por Deus. E se você quer saber como era Adão antes da queda, deve olhar para Jesus, que foi chamado de o último Adão.
Os dois filhos de Deus que andaram sobre a terra foram Adão e Jesus. Mas nós não sabemos muito sobre Adão antes da sua queda. Através das Escrituras, podemos imaginar que a queda da raça humana transformou Adão. Na segunda metade de Romanos capítulo 5, Paulo falou que o pecado e a morte entraram no mundo através da queda de Adão. Jesus veio ao mundo para vencer o pecado e a morte, e quando ele veio ao mundo, a graça nos alcançou. E assim como antes estávamos em Adão, agora estamos em Cristo. Por isso afirmamos que Adão foi muito afetado com a queda. E mais, todo o propósito de Deus na salvação ou na redenção é resgatar o homem para o que ele era antes da queda. Paulo encerra o seu pensamento dizendo que no final o homem será totalmente redimido e que nós vamos experimentar a redenção dos nossos corpos, o que representará a nossa completa adoção em Cristo como filhos. Várias vezes nesses capítulos, quando Paulo falou em pecado, falou também em corpo. É o corpo que o leva a pecar. Paulo afirma que se o Espírito de Cristo está em você, mesmo que o corpo esteja morto por causa do pecado e você pecar, o Espírito é luz por causa da justiça. O Espírito lhe dá o poder para viver em justiça e isto é vida espiritual. Por causa do Espírito você tem vida, mas o velho corpo mesmo está morto. Chamamos a isto de a sinfonia da inadequação. Paulo estava falando dele mesmo na carne, ou seja, longe de Deus, a sua carne sem a ajuda de Deus. Mas este texto nos revela que um dia nossa salvação será completa. Hoje ela não é completa. Ainda não acordamos todo dia de manhã cheios do Espírito. Ainda temos que voltar nossas mentes para as coisas do Espírito, senão acabamos nos voltando para a carne. E este ajuste tem que ser feito constantemente. Nossa salvação não é completa por causa do nosso corpo. Neste parágrafo e no último, Paulo fala sobre a redenção final do nosso corpo ao se referir à glorificação, ou seja, a nossa completa adoção em Cristo como filhos. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O que isso significa? Significa que os filhos de Deus serão totalmente redimidos de seus corpos, e quando isto acontecer, seremos diferentes. A nossa redenção não será completa até que estejamos vivendo na eternidade. É isto que a Bíblia ensina em várias passagens. Paulo continua apresentando outra verdade. Ele diz que quando experimentarmos esta glorificação ou esta redenção final no nosso corpo, a restauração final do homem também terá efeito sobre a criação. Assim como a queda do homem a afetou, mas agora de um modo positivo, Paulo coloca que toda a natureza criada, e eu gosto da maneira como ele coloca, toda a natureza criada será resgatada da tirania da decadência, pois ela foi submetida à inutilidade, ele escreve, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quando formos resgatados deste corpo e finalmente formos redimidos e tivermos nossos corpos espirituais, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 15, isto causará um impacto na criação. Outros apóstolos e também profetas falaram sobre a mesma coisa, sobre um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Os profetas falaram sobre isto, sobre o deserto brotar em flor e as árvores baterem palmas e os montes se alegrarem. Eles personificam a natureza como se fosse uma pessoa e falaram sobre esta regeneração da criação. De acordo com a palavra de Deus, o leão se deitará com o cordeiro. A lei da natureza, matar para sobreviver, será transformada. Toda esta lei vai mudar. Todos os efeitos da queda serão transformados quando ocorrer a redenção completa e final do homem. Neste mesmo parágrafo lemos, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Isto quer dizer que a natureza geme como se estivéssemos sentindo dores de parto, esperando o dia que será aquela natureza que Deus planejou que fosse.
O mesmo acontece em relação a nós. Nós também gememos enquanto esperamos a redenção final, a redenção dos nossos corpos, o que representará a nossa completa adoção. Temos esta esperança dentro de nós, há de sermos salvos nesta esperança. Isso não quer dizer que somos salvos esperando a salvação. Paulo disse em Romanos capítulo 5 e também em 1 Coríntios 13 que as 3 coisas mais importantes da vida são fé, esperança e amor. Já sabemos o que é fé, mas e esperança? Você sabe responder o que é esperança? Esperança é a convicção de que existe algo bom neste mundo que vai acontecer para você um dia. É impressionante, mas hoje encontramos pessoas que não têm mais isso em seus corações. Tantas pessoas cometem suicídio todos os anos, todos os dias. E a causa principal de tantos suicídios é a perda da esperança. Quando elas perdem a convicção que existe algo bom, tiram a própria vida. As Escrituras afirmam que é Deus quem nos dá esperança, porque o plano dele é que a esperança leve a fé. E quando você tem fé, Paulo afirma em Coríntios, você toma um passo na direção de Deus. No livro de Hebreus, no grande capítulo da fé, o capítulo 11, lemos o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Todo mundo tem esperança. Ninguém precisa de uma razão para ter esperança, mas tem. Depois chegamos à fé, a base para nossa esperança, a fundação sobre a qual firmamos nossa convicção de que algo bom vai acontecer. Paulo afirma em 1 Coríntios 13 que entre a fé, a esperança e o amor, o mais importante é o amor. Você sabe dizer por quê? Porque quando chegamos ao amor, chegamos a Deus. A esperança traz fé e a fé leva a Deus. Quando você chega ao amor, pronto, você está em Deus, porque Deus é amor. Dos 3, o maior é o amor, porque Deus é amor. A esperança é o veículo que o leva à fé. A fé é importante porque é o veículo que nos leva a Deus. O amor é Deus. Paulo diz que temos esta esperança e somos salvos nesta esperança. Ela é parte do cenário que nos leva à salvação. Quando Paulo fala em redenção final, ou glorificação completa, em restauração final na eternidade, quando ele fala na transformação do homem para como era antes do pecado, não podemos nos esquecer. Paulo diz que a esperança significa a esperança de coisas que não vemos. E se você está esperando por algo que não tem, então você precisa de perseverança, você precisa de paciência, você precisa se acalmar e esperar. E isto é gemer. Gememos porque ainda não estamos completos. Sabemos que tem mais coisa para acontecer. Que pena, o meu tempo hoje já acabou. Mas no próximo programa tem mais. Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.